Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje o papo é com o professor, mas você que é bailarina vai conseguir aí também aproveitar a dica, porque hoje a gente vai conversar sobre balé de repertório e, na verdade, qual balé eu indicaria para as minhas alunas mais iniciantes. Vamos lá? É muito comum a gente, como professor, né, chegar aquele momento de olhar para um aluno e falar: nossa, agora tá chegando a hora ali de realmente passar algum balé de repertório para essa aluna e tal. Normalmente, balé de repertório a gente vai acabar indicando para bailarinas mais novas, né? Então, bailarina adulta é muito difícil a gente passar balé de repertório, porque a ideia do balé de repertório é normalmente ir para a competição, né? E aí, se a gente imaginar uma bailarina adulta que começou balé com seus 30 anos, depois de uns 5 anos de balé, com 35, ela começar a pegar um repertório, ela vai ter que acabar concorrendo em uma competição com uma outra bailarina de 35, 40 anos ali, 30 anos às vezes, e que fez balé a vida inteira. Então fica meio incompatível a competição. Então é por isso que a gente acaba não mandando meninas de balé adulto para a competição com repertório. Exceto alguns casos extremos, né? Às vezes bailarina que dançou a vida inteira, parou um tempo de dançar e aí volta a fazer balé e tem vontade de competir de novo com o repertório, a gente também acaba indicando. Mas o mais natural, o mais comum, o mais normal de se acontecer é a gente indicar balé de repertório para as meninas ali a partir dos seus 12 anos, né? Por ali. E aí vem a pergunta, né? Qual balé de repertório indicar e como é que isso funciona? Eu vou explicar realmente o que é que eu costumo fazer com as minhas alunas, né? O que é que eu costumo indicar e você tire aí as conclusões, veja o que é aplicável a você ou não, porque cada região do nosso país tem uma maneira de trabalhar diferente, mas eu vou te explicar exatamente como é que eu faço aqui. Primeira coisa, quando indicar uma bailarina para começar a ensaiar balé de repertório? Primeiro ponto nessa questão de quando chegar para a bailarina e falar: olha, eu quero que você comece a pegar esse balé aqui e tal, é a gente parar para pensar onde eu quero levá-la, né? Então, às vezes vai levar para uma competição, às vezes vai ser uma apresentação interna, né? Uma apresentação da escola que não é competição. Então, eu preciso pensar nisso para poder realmente ver o grau técnico que essa bailarina está, para poder fazer a proposta de qual variação ela vai começar a pegar ali, para começar a trabalhar em cima da variação. É muito natural a gente acabar passando realmente a variação para o aluno pegar a variação, né? Não sei você aí, vou falar por mim aqui, mas assim... tem professores que vai lá e pega, hoje é mais fácil, né? Hoje a gente tem um negocinho chamado internet, que você consegue acessar as variações e ver a versão cubana, a versão da Royal, a versão, enfim. Você consegue ver várias versões, enfim, é um clique que você faz e você vê várias versões e tal. Antigamente não era assim, né? Na minha época, agora eu vou parecer uma velha falando, mas vamos lá. Na minha época, era a fita VHS, né? Então, você tinha que colocar aquele negócio no aparelho de DVD. Na escola, tinha que ter a TV com o aparelho de DVD para você. E aquilo era o máximo, né? Para você colocar aquela fita VHS que você comprava, vinha pelo correio, para você poder assistir as variações que tinham ali e decidir qual variação você iria pegar. Videocassete. Videocassete, o que eu falei? DVD, ops, desculpa, vamos lá, voltando lá, falei errado, né, a gente tinha lá TV e videocassete, não era DVD não, tá certo, aí, obrigada. Bom, e aí o que acontecia? A gente recebia essas fitas e escolhia lá o balé e acabava que o grupo inteiro acabava pegando a mesma variação, ensaiando a mesma variação, porque o professor passava para o grupo todo, porque o professor que tinha que pegar, né? Não dava para levar a fita para casa para cada um ensaiar o seu e tal. Então, antigamente, era muito comum do próprio professor pegar uma variação e passar para a turma toda, tá? Vamos analisar essa situação. Então, aqui hoje a gente vai falar sobre balé de repertório, só para eu não perder.
Qual variação? Escolher. Assim, na verdade eu trouxe alguns exemplos de variação que eu costumo indicar e eu vou falar um pouquinho sobre elas. São variações femininas, porque o meu maior público é feminino, então eu vou falar sobre variações femininas e é a minha praia, né? Bom, beleza. Antigamente, vou pôr antes aqui, vou ser bem legal, 1990. Bom, lá nos anos 90, né, o próprio professor é quem pegava a variação e repassava essa variação a mesma variação para várias alunas, sim? Qual é o problema disso, né? O problema disso, a primeira coisa é que gerava um negocinho chamado comparação. Sim? Então, todas as suas alunas treinando ali, ensaiando a mesma variação, vai causar um negocinho chamado comparação. Sendo que elas vão começar a se comparar umas com as outras, sendo que cada uma delas tem uma qualidade e um defeito diferente uma da outra. Elas são pessoas bailarinas que são diferentes. E quando a gente estimula comparação dentro da nossa sala de aula, a gente começa a criar um monstro. Sim, um monstro. Não adianta a gente se enganar como professor achando que isso não vai acontecer na nossa turminha querida, não. Isso acontece. Um monstro chamado inveja, frustração. Sim? Então a gente começa, quando a bailarina começa a se comparar, ou ela começa não por maldade, não aquela coisa que falam, né, inveja branca, né? Não é maldade, mas ela começa a desejar dançar como a outra, enfim, e isso não é legal. Então, antigamente isso era aceitável porque era a única maneira que a gente tinha de pegar uma variação, porque senão ia ser pegar a fita VHS lá, levar para casa, rezar para ter um aparelho, esqueci como chama? Como chama? Videocassete. E se rezar para ter um videocassete em casa para poder assistir a variação e pegar e tal. Então, antigamente era mais difícil. Outra questão também. Antigamente, a gente era... Como eu posso dizer? Vamos lá. Era muito limitado, assim, pelo menos na minha realidade, era muito limitado os festivais que a gente ia. Né? Então, não tinha tanto investimento, não tinha dinheiro, né? O meu grupo mesmo que eu participava como bailarina não tinha tanto dinheiro e a gente ia para tipo uma competição no ano. E isso fazia com que todo mundo tivesse que dançar. E às vezes acontecia de ter a mesma variação competindo pela mesma escola com várias meninas. Aí era pior ainda, porque uma menina, então tinha 10 meninas, as 10 apresentavam lá Cupido, por exemplo. Das 10 que apresentavam Cupido, uma ganhava. Aí a comparação que a gente já tinha criado em sala de aula era confirmada por um júri. Era complicado. Sim? Então, cuidado com isso. Hoje, isso raramente existe. Em algumas escolas que ainda tentam fazer isso para economizar tempo, porque é diferente você ensaiar 10 meninas com a mesma variação, é muito mais fácil para o professor do que você ensaiar 10 variações com cada uma das meninas, né? O trabalho é totalmente diferente. Mas isso daqui eu não faço de jeito nenhum, porque acaba criando um grupo ali que não é um grupo agradável para se conviver, umas com as outras e eu também com elas. Sim? Então, beleza. O que a gente faz hoje? Hoje a gente vai lá e a gente escolhe. Agora a gente vai estar aqui, ó, 2020. Né? Até esse momento, o que a gente faz? A gente vai lá, primeira coisa, a gente olha a nossa bailarina. Sim? Eu vou lá e olho a bailarina. O que eu olho nessa bailarina? A primeira coisa que eu olho é quais as qualidades que ela tem. A gente falou um pouquinho sobre isso quando eu falei de coreografias, né? Vamos lá. Aqui não foge muito. Quais as qualidades? Ela tem... O que precisa numa variação, normalmente? Vai precisar de giros. Algumas outras precisam mais de balance, né? Que é o equilíbrio. Outras vão precisar mais de saltos.
Outras vão precisar mais de perna alta, certo? A grande maioria das variações tem um pouco de tudo, mas toda variação tem muito de alguma coisa. Oi? Vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, um cupido, sim? Vamos colocar aqui um exemplo. Por exemplo, o cupido. No cupido, eu tenho giro, sim? Eu tenho balance, né? Eu tenho um momento ali que tem um balance. Eu tenho saltos, são saltos mais baixos, mas eu tenho. E eu tenho perna alta. Ok? Eu tenho tudo. Mas, dentro de cupido, o que eu mais tenho, que é considerado ali o mais difícil da variação, são os giros, que é aquela diagonalzinha do final da variação ali. A hora que ela vai para o encerramento da variação. Então, quando eu penso numa menina que tem giros, automaticamente me vem à cabeça que de repente ela pode fazer cupido. Por quê? Por mais que ela não tenha tanto balance, é um balance importante, mas não é um balance de Nikia, por exemplo. Né? Quem já dançou Nikia ou dança Nikia, desafiando Nikia e faz o balance na ponta, ponta, é um balance totalmente diferente para cupido, tá? Os saltos, tem saltos sim, mas são glissade e um sotcheval bem mais baixinho, sem tanta explosão, porque o tempo da música é muito mais rápido. Então assim, se você não sabe do que eu estou falando do cupido, você tem que ir e assistir cupido. Se der, no final eu coloco todas as variações para você assistir, vai anotando tudo isso, que aí depois você assiste cupido e olha as anotações para você entender o que eu estou dizendo. Sim? Beleza. Outra coisa que a variação de cupido tem, mas também não é nada exorbitante, são pernas altas. Então ela faz alguns atitis, ela faz alguns développés. Só que todas as pernas altas de cupido é por impacto, não é por sustentação. É diferente de um Lago do Cisne branco, por exemplo, que ela faz no padedê, que ela faz a sustentação das pernas. Então ela faz um développé lento, sustentado, aí ela fecha, enfim, né? É totalmente diferente. No cupido não, são explosões. As pernas altas vêm de um relevé. E aí isso tem uma explosão, fica mais fácil para eu ter perna alta. Então, quando eu vejo uma menina que a qualidade dela é giros, automaticamente eu penso em cupido. Se eu vejo uma menina que a qualidade dela é balance, eu posso pensar em Nikia. E aí vai depender da idade da menina, do nível dela ali, a gente vai chegar ali num ponto, tá? Ok, beleza. Outra coisa que eu preciso ver nessa menina, nessa bailarina, os defeitos. O que é que essa bailarina não faz de jeito nenhum? Então, vamos supor, vamos supor que eu tenho uma bailarina lá, que ela tem giros, beleza, legalzinho. Ela tem um balance, tem o salto, mas a perna alta ela não tem. Mesmo no impacto do relevé, 90 graus não passa disso. Sim? Então aí eu vou colocar aqui que o defeito dela, por exemplo, é não ter pernas altas. E aí eu vou pensar, bom, ela tem giros e não tem perna alta. No cupido tem pela explosão. Mas assim, o que tá mais em jogo no cupido são os giros. Então eu posso manter cupido para essa bailarina, por exemplo. Sim? Beleza. O que mais? Beleza. Voltei aqui. Então, o principal ponto é a gente olhar para a bailarina. Antigamente, lá em 1990, sinceramente, os professores olhavam para o que eles tinham na mão. Ou seja, qual é a variação que eu tenho acesso? Sim, na telinha da TV. Então, qual é a variação que eu tenho acesso? Era isso que era olhado. Então, eu vou colocar todo o grupo para pegar essa variação que eu tenho acesso
E aí a gente vê qual que tá melhorzinho ali para ir para a competição. Hoje não, hoje a gente tem acesso a tudo, de graça. Então hoje a gente olha primeiro para a bailarina. Quais são as qualidades, quais são os defeitos. Outros defeitos que a gente precisa avaliar na bailarina, que é defeito, é a capacidade de interpretação. Por quê? Se eu escolher uma variação que precisa de muita interpretação, ela pode ter toda a técnica do mundo, mas aí ela vai pecar como bailarina porque ela não tem a interpretação que precisa ter. Por exemplo, Nikia, tecnicamente, ele não é um balé difícil, né? Nikia tem, você precisa ter flexibilidade, sim, você precisa ter balance, tem um girinho, que não dá nem para considerar giro mesmo, não, é um girinho. Musicalidade, não é um balé difícil. O que tem de difícil em Nikia é o controle, porque ele tem um momento ali de adágio, então a bailarina precisa ter controle do corpo dela, não pode ser aquela quiqueira, né? E a interpretação. Se uma bailarina dançar Nikia perfeitamente, mas não colocar interpretação, acabou. Se uma bailarina dançar Cisne Negro perfeitamente, mas não colocar interpretação, acabou. Dom Quixote, sem interpretação não é nada. Sim? Então, a gente precisa levar em consideração a interpretação da bailarina. Então, cada bailarina vai ter uma característica mais forte. Tem bailarinas que têm dificuldade para sorrir dançando, né? Então, você vê que é aquele sorriso forçado, ela não compactua com o mundo ao redor, fica difícil, né? E tem bailarinas que têm dificuldade para fazer o carão, para fazer uma cara mais vingativa, mais sensual para Carmen, por exemplo. Sim? Então, a gente precisa analisar qual é o perfil de interpretação da minha bailarina. Se ela, por exemplo, no quesito interpretação, ela não consegue, sei lá, ela tem dificuldade para encarar o público, por exemplo, para sensual. Vamos jogar aqui para um sensual. Então, por exemplo, essa bailarina aqui fica difícil, olha que interessante, ela fica impossível ela dançar Carmen, por exemplo, porque Carmen é perna alta e tem interpretação sensual. É impossível essa menina dançar Carmen. Então, quando eu tenho essa visão e eu olho para a bailarina, eu já consigo na minha cabeça desenhar o que ela consegue dançar ou não. E aí eu venho para as qualidades, tá? Eu fiz aqui as qualidades técnicas. Tá? E aqui os defeitos técnicos. E agora aqui as qualidades e os defeitos de interpretação. Então aqui, qualidade de interpretação dessa menina, por exemplo, se ela não consegue fazer uma interpretação sensual, pode ser que seja o sorriso. E aí, se ela consegue realmente fazer o sorriso, aquele sorriso gracioso, verdadeiro, né? Não aquela coisa forçada, ela realmente tem condições de dançar Cupido, por exemplo. Sim? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para as nossas bailarinas e entender quais são as qualidades técnicas e artísticas mesmo, né? Que é o que eu chamo de interpretação, que essa bailarina tem. Aí, eu consigo começar a desenhar uma variação. Se essa variação for dançada, lembra que eu falei, não sei se você já viu esse vídeo, se você não viu, veja esse vídeo aqui, ó, sobre coreografias. E eu falei que a gente, né, nesse vídeo, que a gente vai oferecer um jantar, a gente precisa ver para quem que a gente vai oferecer o jantar. Variação é a mesma coisa. Se eu vou oferecer essa variação, é o meu prato principal, e eu vou oferecer para minha família uma coisa, se for para uma banca de júri que avalia comida é outra coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu for oferecer para pai e mãe, beleza, tá tudo bem. Eu só vou ajeitar isso aqui, escolher dentro dessas possibilidades para não ser um sofrimento para minha bailarina a variação que eu vou estar escolhendo para ela, né? E isso aqui, imagina como isso acontecia aqui. Quantas bailarinas não gostavam da variação que estavam dançando, né? Beleza. Agora, se isso vai ser para uma competição, tem um outro quesito que precisa ser levado em consideração, sim, porque, infelizmente, balé em competição é balé em competição. Balé em competição não é balé
para a alma, para nos fazer se sentir melhor, para levar a gente a ter um contato com a gente mesmo. Não, não é isso. O negócio é técnico, né? Tem um júri lá para avaliar se está dentro, se não está dentro, o que é isso, o que não é aquilo. Então, existem regras. Como uma companhia, existem regras. Então, eu preciso saber se a minha bailarina está dentro das regras. Primeira regra, sim, peso. Sim. Tá? Eu não posso, assim, eu vou comprometer demais a nota da minha bailarina se eu coloco ela numa competição com um figurino que realmente exacerbe o quanto ela tá fora do peso para aquelas regras daquele lugar. Sim? E que aqui fique claro, eu acredito que balé é para qualquer um, qualquer peso, qualquer tudo. Dançar repertório qualquer pessoa pode, independente se está acima do peso, independente de qualquer coisa, sim? Mas em uma competição, tá? Então essas daqui é regras de competição, que isso fique claro. Tá? Então quando você for levar para competição, você vai precisar avaliar isso. Às vezes a gente não consegue levar, porque vai vir tanta crítica no papel do júri, porque o júri na competição faz lá a avaliação. Vai vir tanta crítica que às vezes eu acabo machucando a minha bailarina emocionalmente. E às vezes não vale a pena. Sim? Então precisa avaliar. Mas tem uma outra regra aqui que é muito importante também em competição, que é a questão da idade. Se você vai para a competição e leva, por exemplo, uma bailarina de 12 anos, 11 anos ali, pré-adolescente, sim? Dançando Carmen, eu acho que o júri te mata. Sim? Então, por exemplo, eu preciso pensar muito bem nessa questão idade. Então, uma bailarina de 11 a seus 15 anos ali, vamos colocar, ela vai dançar balés de acordo com a sua idade, com a sua faixa etária. Então, ela vai ter que ser uma princesa, ela vai ser uma fada, ela vai ser, sei lá, enfim, qualquer papel que condiza com essa faixa etária. O mundo hoje está mudando, mas para balé de repertório ainda a gente está dançando coisas de séculos passados, que tem coisas que precisam ser respeitadas para as competições. Então, por exemplo, aqui uma bailarina de 11 a 15 anos, ela vai ser princesa, vai ser fada, princesa, enfim. A partir ali dos seus 16 anos, que ela já tem um corpo mais de mulher, né? Já tem uma forma física mais de mulher, já não tem mais aquela expressão tão inocente, nananã, aí sim a gente começa a conseguir trabalhar com outros papéis, tipo uma Carmen, que na história Carmen ela é uma prostituta, então eu não tenho como colocar uma criança menor do que 15 anos para dançar uma Carmen. Não importa que ela tem pernão, não importa que ela consegue fazer o olharzinho sensual, não importa. Isso realmente é uma regra ali no mundo de competição, então precisa tomar cuidado. Então aqui, por exemplo, uma menina a partir dos 16, aí sim eu posso pensar numa Carmen, posso pensar num cisne negro, posso pensar numa Kitri, né? Que a Kitri ela não é prostituta, mas ela tem uma presença cênica muito forte, muito mulher autopoderosa, né? E eu não condiz uma menina de 11 a 15 anos ter essa presença tão autopoderosa para competição. Sim? Então a gente precisa pensar muito bem, tanto nessa questão idade, quanto na questão peso, realmente, o formato físico ali da criança, do adolescente ali, para pensar em levar para a competição. Fora isso, beleza, eu vou escolher uma coreografia que esteja dentro ali, que atenda às qualidades e defeitos, atenda às qualidades e fuja dos defeitos que a bailarina tenha. Combinado? Isso aqui funciona como um mapa, um guia, assim, que não tem como se perder no meio disso tudo, tá? Se você olhar, primeira coisa, eu acho que essa menina tá super evoluindo, agora é a hora dela pegar uma variação de repertório. Que hora é a hora, né? Vamos deixar isso claro. A hora da hora.
a hora, da hora de dançar repertório, é na hora que a bailarina já dança com muita facilidade tudo o que você monta para ela dançar. Entende? Cuidado. Não é porque ela tem pernão, não é porque ela gira bem, não é porque ela tem um físico lindo, não é porque ela super interpreta que talvez esteja na hora dela dançar repertório. Só vai ser a hora dela dançar repertório na hora que as outras coreografias já não são mais desafios para ela. Aí é a hora de encarar o repertório. Enquanto as outras coreografias forem desafio para aquela bailarina, não é a hora de dar um balé de repertório que tem uma carga técnica muito alta e uma carga de interpretação muito alta. Então eu só vou passar para esse nível com a minha bailarina depois que ela já está dominando as coreografias que eu mesmo monto para ela. Combinado? Porque se você trocar a carroça, colocar a carroça lá na frente dos boizinhos, a bailarina vai ficar frustrada, vai querer parar o balé, vai interromper a carreira da menina simplesmente porque você deu um repertório para ela dançar antes da hora. Se ela não vai conseguir fazer, ela vai ver que ela não consegue fazer, ela vai se sentir torta, ela vai começar a se comparar com as outras amigas que conseguem, você vai ficar com dó, você vai levar ela para a competição, ela vai tomar uma lavada do júri. Não faça isso. Colocou para repertório é porque você tem certeza que ela vai dar conta daquilo. Sim? E aí, para a gente ter certeza que ela vai dar conta daquilo, a gente vai perguntar, ok, beleza, tenho certeza, já entendi as qualidades, já sei quais os defeitos que eu quero fugir para não prejudicar essa bailarina, agora eu vou escolher a variação. E aí eu vou te mostrar agora como é que a gente escolhe a variação. Bora? Agora a gente vai para a variação de verdade, vamos lá. Olha só. Eu separei aqui algumas variações para te falar que eu indico para as minhas bailarinas que estão ali começando e tal. E bailarinas ali até seus 15 anos, enfim. Às vezes, tem meninas do balé adulto que vêm me perguntar: ai, Mari, eu queria treinar alguma variação. Qual você me indica? Eu indico as mesmas. Por quê? Eu não vou levar elas para nenhuma apresentação com essa variação. É só porque elas querem começar a treinar alguma coisa. Então, eu indico as mesmas pelo nível técnico da parada, ok? São variações relativamente simples para serem executadas. Então, vamos lá. Primeira variação bem simples para ser executada. Imagino que você já tenha falado aí. Qual é? Começa com P. Isso aí. Paysan. E Paysan, só para deixar claro, é do Balé Gisele, tá? Não vou entrar nisso não, mas é fácil de pesquisar aí, só jogar aí Paysan Balé Gisele, você vai achar vídeos, histórias e tudo mais. E aí essa é a primeira variação. E aí, por que essa variação é legal? O primeiro ponto, que eu acho que é a variação mais simples que tem, das que eu conheço, tá? É que ela é muito curta, ela tem menos de 1 minuto. Então, o que acontece? Para a bailarina dançar variação, ela precisa ter um condicionamento físico para aguentar a variação toda no mesmo nível. Então, por exemplo, eu não posso começar uma variação toda linda, meiga e terminar... Sim, esse movimento aqui, o júri vai matar. Sim, então tudo isso entra na variação. Então, eu tenho que dançar uma variação que eu consiga terminá-la com sobra. Ou seja, eu termino de dançar minha variação e eu tô cansada, mas aparentemente só se você prestar muita atenção é que você vai me perceber cansada. Essa é a variação correta para eu dançar, no quesito condicionamento, sim? Ah, eu tô ensaiando uma variação, Mari, que eu tô vendo que eu tô ficando muito cansada, o que eu faço? Faz condicionamento. Vai correr, vai fazer HIIT, vai fazer qualquer coisa que melhore o seu condicionamento. Sim? Beleza. Então, essa variação é legal, porque a bailarina tem 1 minuto ali no palco, é uma variação curta, com poucos passos, então é bem legal pra gente começar. E aí, o que é que vai ter nessa variação? Os passos, né? Pensando em passos. Como é que eu vou escolher? Então, eu vou olhar, vou lá assistir a variação. Deixa eu ver Paysan. Aí eu vou lá e vou ver. Ah, no Paysan tem bastante petiné.
Minha bailarina faz petiné? Ah, não, ela faz petiné. Beleza, o que mais? Ah, tem bastante relevé. Para eu não ficar com o vídeo aqui, eu já fui anotando. Tem échappés. Tem piqué. E tem pirueta. Então, o que eu fiz? Eu fui lá, assisti a variação, escolhi lá uns 3, 4 vídeos, assisti a variação e fiz exatamente isso aqui que eu tô fazendo com você. Anotei quais são os passos que tem. E aí, eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso prestar muita atenção. Ah, por exemplo, tem petiné. Esse petiné, antes dele, teve algum passo muito difícil para ela pegar aquele passo? Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Petiné. Ela saiu de uma pirueta, terminou uma pirueta, fechando em quinta, já subiu relevé, petiné, petiné, petiné. Não é tão simples fazer isso. Sim, é diferente dela fazer um relevé sussu, onde ela estava parada, ou ela estava numa pose, aí ela fecha, faz um relevé sussu e aí ela sai no petiné. Sim? Então eu tenho que analisar se o início do passo é tranquilo para ela fazer ou não. Não é só o passo em si. Primeira análise é o passo. Primeira coisa, então, quais são os passos que tem na coreografia. Segundo, eu vou chamar aqui, ó, de gatilho do movimento. O que é isso? Como é que eu vou pegar esse movimento? Por exemplo, a pirueta. Ah, a pirueta que tem nessa variação é uma pirueta que ela faz quarta e faz a pirueta? Ou é uma pirueta que ela fez chané, 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 piqué, fouetté e termina com piruetas, por exemplo? O gatilho do movimento para começar o passo é totalmente diferente. Então eu tenho que tomar cuidado com isso, analisar se a minha bailarina vai ter condições de começar esse passo. Porque não é só porque ela faz, ela sabe fazer pirueta, tá? Mas ela sabe fazer pirueta saindo de quinta? Ela sabe fazer pirueta saindo de um piqué soutenu? Então é isso que eu preciso analisar. E aí, o que eu vou fazer? Não sei se ela sabe. E agora? Eu não sei se esse gatilho de movimento ela consegue fazer. Eu não sei se ela consegue tirar uma pirueta daí. Eu vou dar na aula. Eu não vou chamar a menina e falar, ó, vem aqui, vamos tentar essa daqui. Não, eu vou dar na aula. Sim, eu vou montar uma sequência que tenha esse movimento. Eu não vou dar a variação inteira para a turma inteira. Eu vou dar uma sequência que tenha esse movimento. E aí eu vou avaliar se ela consegue fazer ou não. Ah, parece que consegue. Talvez trabalhar um pouquinho mais ela consiga. Beleza, então essa variação. Sim? Terceira coisa que eu vou avaliar. Então eu olhei lá os passos, por exemplo, o Paysan, por que ele é legal? Ele tem menos de 1 minuto. Ele tem petiné, que é um passo muito simples para iniciante fazer. As subidas na ponta normalmente são por relevés, então tudo ela faz plié para subir. Então ela não precisa ser uma bailarina super forte de pés e pernas para conseguir subir por élevé. Ela vai usar o relevé para subir. Isso já é um ponto muito importante para quem é iniciante. Tem échappés, que são sequências simples. Tem piquês, uma diagonalzinha de piqué ali na variação, que também é um piqué simples. Não é uma sequência de piqué em círculo que gira 32 piquês, terminando em chassé, relevé, arabesque. Não, não é isso. Sim? Então, eu analiso a complexidade de cada passo, lembrando de avaliar da onde vem a ligação desses passos, o gatilho para o movimento acontecer. Depois, o terceiro ponto que eu vou analisar, legal, essa variação parece ser bem tranquila. Eu vou analisar a história. Eu vou analisar o repertório. A história do repertório, tá? O que é isso? Eu vou olhar e falar, quem é Paysan? Quem é esse personagem? Porque vai que eu pego um personagem sem pesquisar para uma menina de 11 anos e é a tal da Carmen prostituta. Sim? Não posso fazer isso, tem que tomar cuidado. Então, vou olhar, vou lá na história, vou achar quem é Paysan, vou ver e falar, não, beleza, ai não, ó, tá tranquilo, dá pra ela entrar nesse personagem, beleza. Enfim, e aí você vai classificar ali. Quarto ponto, eu vou olhar qual é o figurino. Porque se a minha bailarina estiver fora de peso, eu vou precisar pensar nesse figurino, se esse figurino acaba exacerbando mais isso ou não, ok? Isso pensando em competição, tá?
E o quarto ponto, da idade aqui eu já falei. Já falei da idade, beleza. Quarto ponto, tá aqui. Então, esses são os 4 pontos que eu vou avaliar na hora de escolher a coreografia, beleza? Então, tenho lá uma bailarina linda, maravilhosa, por exemplo, nesse caso aqui de Paysan, que ela começou balé, né, agora, começou nas pontas faz pouco tempo e tal, mas já tá dominando, sobe nas pontas direitinho, já consegue fazer uma pirueta, consegue fazer um piqué na aula, ela faz bonitinho o échappé e tal, é uma bailarina com potencial para Paysan, sim? Não tem pernas altas em Paysan, não tem nada de um nível de dificuldade muito grande, tá? O que vai ter é um giro que tem nessa variação, sim? Então, beleza, é uma variação em potencial para minha bailarina. Outra variação que eu separei aqui, vamos lá, vou falar mais rapidinho, senão não vai dar tempo de falar de todas que eu separei, é a Princesa Florine, que acho que você deve conhecer como Pássaro Azul, que é do balé Bela Adormecida. E aí, ó, na Princesa Florine, por exemplo, o que vai ter? Vamos lá. Ela tem, essa daqui é interessante. Ela tem développés. Só que o développé é por piqué. Olha que interessante. Ela começa no centro do palco e aí ela faz um développé e a perna de base dela faz piqué. Então, primeiro ela sobe na ponta para depois ela fazer o développé. Isso quando o développé não é adaptado por grand battement. Né? Então, quando a perna vem reta, ela chuta, sim? Então, é uma variação bem interessante, porque ela como eu posso dizer? Ela não tá na ponta e aí ela faz um grand battement. Ela não tá fazendo relevé com grand battement, não, é um piqué. Ela já se coloca no eixo para depois ela tirar a perna. Então, o gatilho desse movimento, por mais que é um movimento difícil talvez para uma iniciante, o gatilho do movimento ajuda o movimento a acontecer. Então, é um balé em potencial para iniciantes ali. Iniciantes que eu falo é menina, né, que já está dominando o uso de pontas, tá? Então, essa é uma questão interessante. Outra coisa que tem na Princesa Florine, tem bastante piqué arabesque, né? E o piqué arabesque é uma das primeiras coisas que a gente trabalha na bailarina quando ela está fazendo ponta. Tem os échappés da vida. E aí você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, escrever o que tem. Tem relevé, isso aqui também é legal. Ela tem um relevé em attitude devant, né? Então ela faz o relevé em attitude devant, aí ela puxa o enveloppé e desce na frente. Essa é um dos momentos mais difíceis dessa variação. É esse relevé em attitude e puxa o enveloppé, que não é um passo tão difícil assim. Sim? Então é mais um ponto positivo ali. Tem um passo mais dificinho, mas que pelo gatilho do movimento, por ser pro relevé, ele fica mais tranquilo para sair. Depois ela tem pequena diagonal, uma sequência de piqué, girando, né, na diagonal, que termina com um chassé arabesque. Então, é uma variação relativamente tranquila para uma bailarina iniciante. O que ela precisa ter aqui que a outra não precisava? Essa daqui, ó, ela precisava pelo menos saber girar ali uma piruetinha. Não precisa ter perna alta, não precisa saltar, enfim. Agora, essa daqui, ela já tem que ter uma perna um pouquinho mais alta, por conta desse développé aqui no começo, ou grand battement no começo. Então, essa minha bailarina, ela já tem que ter mais perna alta. Sim? Por mais que ela não tenha muitos giros e não sei o que, mas tem uma sequência de piqué tour no final. É uma sequência de piqué tour simples, é bem tranquila, não é pirueta, né? Eu considero a pirueta mais difícil que piqué tour. Mas enfim, aí você vai avaliar, vai tentar dar esses passos isoladamente na aula para realmente ter certeza. Depois, uma outra variação, que eu vou dar essa como última, tá?
Cupido. Tá? Cupido é uma variação bem interessante, também é do Balé Don Quixote. E aí, Cupido é bem interessante, porque ele trabalha, né, a variação trabalha de Cupido com, tem pernas altas ali, né, tem os atitis, os développés que a bailarina faz, mas tudo vem de relevé. Tudo em Cupido vem de relevé. Então, é muito mais fácil eu subir nas pontas fazendo relevé do que eu subir fazendo élevé. Então, eu sempre vou dar preferência para uma bailarina iniciante, uma variação que faça com que ela chegue no movimento por relevés. Sim? Então, no Cupido, tá cheio de relevés, torto e direito, tem relevé associado com atiti, relevé associado com développé. Que mais? Tem a diagonal, é a parte mais difícil ali, a diagonal, que tem os giros, que aí tem alguns balés que fazem o giro por relevé, né? Então a bailarina faz um chassé, relevé, gira, chassé, relevé, gira, e tem alguns que fazem por piqué. Sim? Aí vai do que você vai querer adaptar aí. Depois tem os saltos, né? Que é onde ela faz lá os glissades, saut de cheval, mas são saltos baixos, não são pernas altas. E depois tem os balances, que também é importante ali no balance. Tô com fome, já comi o N. Que é uma parte importante ali do balé, que são os balances, que é o momento que todo mundo espera na variação de Cupido, né? Que é a hora que a bailarina para aqui. Esse é o momento que todo mundo espera. Então, precisa ter os balances. Mas, como eu já disse, é um balance mais simples de ser feito. É diferente de um balance de Nikia. E uma coisa que Cupido precisa ter muito, de qualquer forma, e todas essas outras variações aqui precisam, é a graciosidade. Então, essas bailarinas aqui, todas elas precisam estar encaixadas nessa aqui, ó, na interpretação do sorrisinho. Sim? Eu não preciso de um olhar sensual para nenhuma dessas variações. Então, se a minha bailarina for uma pré-adolescente ali de 11 a 15 anos, que mas, né, tem aquele jeitinho mais meiguinho, mais simpatiquinho, nananã, na parte de interpretação, qualquer um desses balés daria para eu proporcionar para elas. Eu separei mais um, mas não deu tempo, tá? Mas só vou deixar aqui para vocês, mas é a Fada Lilás de Bela Adormecida. É um nível um pouquinho mais difícil, mas é um balé aí para se pensar também, tá? E aí, quando é adulto, eu gosto de dar Fada Lilás, tá bom? Qualquer dia a gente fala sobre esse balé. Bom, é mais ou menos assim que eu escolho qual balé de repertório que minha bailarina vai dançar. E eu gosto de escolher 2 balés, né? Então eu falo, ó, fulana, eu quero que você pegue tal balé de repertório, então tem Paysanne e tem Cupido, você escolhe. Porque aí a bailarina se sente no poder da escolha e ela não se sente obrigada a dançar algo que talvez ela não goste. Sim? Pode ser que a preferência dela maior fosse Princesa Florine, mas ela não tinha perna alta, por exemplo, então não ia poder colocá-la em Princesa Florine. E aí vem uma outra dica. Nunca pergunte para sua bailarina qual balé você gostaria de dançar. Sim, porque ela pode falar Princesa Florine. E ela não tem perna alta e não tem senso para entender que ela não tem perna alta. Sim? Então, cuidado. Só pergunte, você gostaria de dançar balé de repertório? Sim. Ah, então eu vou pensar num balé para você. Acabou. Olha, eu vi Paysanne e eu vi Cupido. Ah, tá, qual você prefere? Ah, então eu acho que eu prefiro Cupido. Ok. Pode ser que passe um tempo, ela vem e fale, escuta, professora, será que não tinha como eu dançar Princesa Florine? Olha, Princesa Florine ainda não dá, porque a gente vai ter que trabalhar sua flexibilidade, porque ela tem perna alta, por causa disso. Mas eu explico por quê, mas eu já tinha dado qual que ela poderia escolher. Sim? Bom, eu espero que essa dica tenha sido útil para você, que facilite para você nas escolhas de repertórios aí para suas meninas, que sejam escolhas sábias e que, acima de tudo, que sejam escolhas que façam elas quererem cada vez mais balé e não aquelas escolhas que a gente acaba colocando o aluno
uma sensação de frustração tão grande que ele quer parar, porque ele não consegue fazer aquilo e o balé de repertório não pode mudar, não pode adaptar, o que é adaptável são poucos detalhes, e enfim, a gente acaba tirando um bailarino do palco por conta da gente escolher alguma coisa errada. Sim? Então cuidado com isso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um curtir aqui embaixo, se inscreva no canal do YouTube que tem dicas de segunda a sexta. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, Twitter, a gente está em vários lugares. Eu te vejo na próxima dica. Legal essa dica. Nossa, cansei de cantar. E posso tirar uma dúvida? Então só começa a dançar variação, a pegar variação, quando a bailarina já tem um bom nível técnico na ponta. Antes disso, não dança variação. Tem professores, escolas que passam variação para a bailarina dançar na meia ponta. Tem competições que aceitam. Ela vai competir lá no infantil, entende? Ela não compete com quem dança na ponta, ela compete lá no infantil nisso aqui. Tem competições que aceitam. Tem competições que não. Tipo, ela passa como se tivesse feito uma apresentação sem tá competindo com nada. Então, assim, pra mim, Mari, o primeiro pré-requisito é a bailarina dominar as pontas. Não é nem só começar a fazer ponta, é ela dominar as pontas. Porque se ela começa a fazer ponta e eu dou pra ela a variação mais simples que tem, e ela não consegue fazer um piquê, ela vai sentir a mosquinha do cocô do cavalo do bandido, entendeu? Então, assim, precisa tomar muito cuidado com isso. E a partir do momento que eu vejo que a bailarina já está dominando as pontas, ela dança coreografias já na ponta. Eu montei um balé, ela dançou, eu montei um duo, ela dançou, mandou bem, nananã. Eu tô vendo que a aula tá ficando fácil, aí eu vou entrar com o repertório. Entendeu? Legal. É só nessa hora.